Olá, gente linda! Tudo bem? Bom, a gente faz os vídeos aqui pro canal por conta de vocês, né? E vocês, reparei que vocês ainda não olharam o vídeo do Chico Buarque, né? O primeiro vídeo que eu fiz, que é o livro do segundo exame de qualificação da UERJ. Então eu resolvi, como eu combinei com vocês que eu faria mais um, né, do o meu amigo pintor, que é daquela segunda parte, eu falei, bom, eu vou postar ele logo agora, porque como eu conheço os meus alunos, conheço vocês estão focados em junho, né? Então não adianta eu estar botando vídeos aqui de outros livros, nem ainda o da redação, que eu sei que vocês estão focados ali no dia 4 de junho, primeiro exame de qualificação da UERJ. Então vamos lá, vamos falar da segunda parte aqui do meu amigo pintor, tá? Porque como eu avisei para vocês, e já apareceu um monte de gente perguntando aqui no canal do YouTube, em outras redes sociais também, professor, eu preciso ler essa segunda parte, professor, o que eu faço? Eu leio, eu não leio? Gente, reafirmando aqui para vocês, é preciso sim ler a segunda parte, porque isso faz parte do livro. Esse é o meu amigo pintor. São as duas partes. A parte ficcional, que ele conta a história, que eu já fiz o vídeo aqui para vocês, do menino que tem um amigo mais velho, pintor, que depois a gente descobre, né, que ele comete suicídio. E depois você tem uma segunda parte que a própria autora, né, a premiada Lígia Bujunga, ela conversa com a gente sobre a história desse livro, tá? Deixa eu pegar aqui para falar para vocês direitinho do livro físico, tá? E no livro também que eu escaneei para vocês, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, tá, para vocês. Essa versão que está circulando, eu já vi em várias redes sociais, do livro escaneado, é minha, tá? Eu que escaneei. Eu não sei o que aconteceu, aí já vou explicar aqui nesse vídeo, né? Que ficaram algumas páginas, ficaram faltando na primeira vez que eu escaneei. E eu acho que o problema não foi meu, não. Foi do programinha que eu uso, né? Que é um programinha. E ele acabou tirando algumas partes. Aí o que eu fiz? Eu fiz um segundo arquivo, já coloquei em todas as redes, já troquei, né? E no final do arquivo estão as páginas que estão faltando. Inclusive a primeira página aqui do romance está faltando, tá? Mas é só você ir lá no final, se você sentir ali que está algo estranho, as 4 páginas que ficaram faltando estão no final do arquivo, tá? Só para esclarecer isso. Bom, e ela escreve, a partir da página 87, né, essa segunda parte do livro, que está gerando sempre essas perguntas. Eu já sabia que ia gerar essa confusão aí boa de vocês, né? Para você que me lê, tá vendo? É aqui na página 87, para você que me lê. Então, a partir da 87, né, ela vai contar, que ela mesma vai definir aqui, que é a história desse livro. Como que esse livro surgiu? Como que a história desse livro surgiu, né? Aí ela vai colocar assim, olha, 89. Ele tem vida própria, uma história lá dele. Então, esse livro, ele tem uma história dele, né? E ela se dá o trabalho de contar como que ela chegou a esse livro, como que ela chegou a essa narrativa ficcional, né? Como, por quê, qual era a circunstância da vida dela, né? Ela tem todo esse cuidado. Então, claro que vocês precisam ler sim. Até porque isso é o que a gente chama, na literatura, né, de metalinguagem. É quando o autor ele fala da obra dele, como ele chegou à obra dele. E, gente do céu, né? É o que eu sempre falo aqui em lives para vocês, que eu falo aqui em vídeos gravados para vocês. Quem dera que a gente tivesse todos esses autores vivos para esclarecerem, né, os livros que a gente lê, né, para a UERJ e para outros concursos, né? Boa parte das nossas leituras que a gente faz aqui, os autores já morreram, né? A gente já teve na UERJ Machado de Assis, né? A gente já teve George Orwell, né? Que são autores que não estão mais entre nós. E quando estão, muitas das vezes, né, são autores que falam outras línguas, né? Como o Kazuo Ishiguro, no passado, né? Então, assim, quando você tem um autor vivo, ou um autor que faz isso aqui, né?
que garante até uma imortalidade dessa história da obra, né? É legal a gente ler, tá? Isso é chamado de metalinguagem, né? Então vamos lá. Ela vai contar que a história desse livro. Ela recebeu uma encomenda de um livro, e ela sempre gostou de trabalhar, né, com livros que expliquem história da arte, né? Que expliquem histórias de pintores, enfim, escultores, né? Essas questões todas, né? E ela recebeu praticamente uma intimação de fazer um trabalho, que a pessoa que fez essa proposta para ela era muito amiga dela, né? E até então ela estava morando em Petrópolis, né? E ela estava indo morar em Londres com o marido durante um tempo. E ela não estava mais querendo fazer livros que tivessem uma proposta mais comercial, digamos assim, né? Aí ela foi dando negativas. Enfim, ela conta um pouco a história daquele momento da vida dela, né? E que ela estava envolvida em outros projetos, outras coisas, né? E que ela foi meio que se esquecendo, às vezes propositalmente, né? Às vezes não, da ideia do livro encomendado, né? Então esse livro aqui, ele chega a um determinado momento da vida dela que ela resolve então fazer o livro, né? Aí ela vai contar que ela ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, né? Que é o prêmio mais importante, como eu falei para vocês, da literatura infanto-juvenil mundial, né? E tal. Aí o que vai acontecer, né? Ela, né, vai resolver então fazer essa encomenda, né? Essa encomenda, né? E ela vai fazer um livro que falava das obras de arte, né, desse grande artista chamado Tomi Otake, né? Dessa grande artista, é uma artista, né? É uma mulher, né? Tomi Otake, né? Então, ela, né, a nossa autora aqui do livro, ela vai escrever esse livro. Na primeira versão, tá? Esse livro tinha um outro nome, não era O Meu Amigo Pintor, tá? E tinha esse caráter, né, mais voltado para uma interlocução, uma conversa, né, entre a história da arte e o romance, né? E o nome desse livro era antes, né? Era dessa obra anterior, que na verdade não era esse mesmo livro, né? Como eu vou explicar já para você. Era uma obra anterior, né? Que aí sim, dessa obra anterior é que sai O Meu Amigo Pintor, né? Se chamava 7 Cartas e 2 Sonhos, né? Então ela escreve e vira, essa editora publica, né? E vira esse livro que era em formato de cartas, né, contando, né, a trajetória aí dessa artista, tá, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então o que vai acontecer aqui, né? Ela vai chegar a um outro modelo de livro. E é muito interessante aqui uma coisa que ela vai contar aqui pra gente nessa segunda parte, que é pra gente conhecer um pouquinho, é que normalmente a gente que é professor, né? A gente que é aluno, a gente não conhece muito essa questão, né, do mercado editorial, né? De como que é o mercado para você se publicar um livro. Eu particularmente sei, porque assim, eu já fiz mestrado, doutorado, sou professor universitário, então o que acontece? É muito difícil realmente você, no Brasil então, que é um mercado muito fechado, né, você encontrar um mercado para publicar alguma coisa, né? A não ser que você tenha recursos, né? E você publique por conta própria. E o que vai acontecer? Ela vai fundar a editora dela, né? Tanto que esse livro é da editora dela, né? Como que é o nome da editora dela aqui? Casa Lígia Bojunga, tá? Ela vai formar essa editora. E ela resolveu criar um outro livro, aproveitando dessa história, para virar O Meu Amigo Pintor. O que ela vai fazer? Ela vai fazer, claro, né, o que a gente chama de uns truques positivamente, né? Ela vai se utilizar de ferramentas literárias para transformar aquela obra que tinha um caráter até pedagógico para ensino da história da arte numa obra literária. Então ela vai botar essa obra
em primeira pessoa, né? É o menininho que conta a história da amizade dele com o pintor, né? Que era o vizinho que morava em cima dele. Então ela vai reestruturar essa história. E é muito legal porque ela dá algumas chaves pra gente, ou então pra você aí que tá vendo esse vídeo, né? Se algum dia você quiser virar um escritor, né? O quanto que, muitas das vezes, né? As personagens literárias, elas são tiradas de pessoas que existem na nossa própria vida real, né? Que nem toda personagem é puramente ficcional, tá? Então, lá na página 99, ela vai dizer o seguinte, ó, fiquei me concentrando horas para ver o que aquelas cores arrancavam de dentro de mim. Né? Então, ela começa a olhar as imagens dessa artista, tá? E ela vai começar a ver o que cada cor remete a ela. Já expliquei no vídeo anterior para vocês que as cores são muito importantes nessa obra aqui, né? E elas arrancaram o nome do meu irmão que morreu, Cláudio. Então o menininho, que é o Cláudio, nosso protagonista aqui da história, narrador em primeira pessoa, é o irmão dela. Então a cor, né, daquelas imagens que ela estava vendo para construir a primeira obra, ela se lembrou do Cláudio. Aí surgiu o protagonista. Arrancaram a lembrança de um amigo muito querido que se matou. Ó, nosso pintor comete suicídio. Então vamos lá. Arrancaram lembranças de Petrópolis, de nevoeiros, de conversas na sombra das árvores. Esse livro se passa em Petrópolis, né? Lembranças da minha adolescência, quando me deixaram de coração esborrachado, né? O menininho fala que ele ficou com o coração esborrachado. Tem um trecho, né, que o garotinho desenha um coração na escola, só que não é um coração convencional, né, desses que a gente faz assim, né? É um coração totalmente desfigurado, né, desformatado dessa figura que se espera, né, de um coração. E ele vai explicar para o amigo dele, né, que o coração estava esborrachado porque ele estava muito magoado, né? Muito bonito isso. Lembranças de amigos sofrendo perseguições na época da ditadura. Por isso que o nosso pintor aqui, ele sofre perseguições. Ele é preso, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Lembranças que iam se misturando, se impregnando das cores para onde meu olho voltava sempre, né? Então, gente, ela explica aqui como que ela fez a obra e ela dá dicas pra gente de como que se chega a uma obra literária. E isso, gente, e vai ser usado pela UERJ. Por isso que eu tô falando pra vocês que é muito, 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 muito importante, tá? Que vocês leiam essa segunda parte, porque a prova de literatura, ela não fica presa somente ao livro, mas sobre a construção do texto, né? Sobre o processo de construção de textos. Isso o Enem faz muito, isso a UERJ faz muito. Então, precisamos e temos o privilégio de termos aqui a própria Lígia Bojunga nos contando como que é essa construção. Então, ó, voltem a olhar aqui os vídeos do canal, voltem a curtir, porque olha só, eu vou até desprogramar, eu já tenho uns 4 vídeos gravados aqui, desse livro aqui, mas não vou botar agora em fevereiro de 2023, porque eu sei que vocês não vão ver, aí quando chegar lá em julho, né, de 2023, desse ano, aí vocês vão estar assim, mas professor, cadê os vídeos? Aí o vídeo vai estar lá atrás, mesmo porque vocês sabem que eu produzo muitos vídeos, né? Então, fiquem de olho, tá? Um grande abraço, gente, uma excelente semana e vamos que vamos!